Olá a todos, essa é a primeira aula da Química Orgânica 1, que trata então de substâncias orgânicas. Os objetivos das aulas da semana 1 são principalmente mostrar a diversidade estrutural dos compostos orgânicos, que são os compostos formados de cadeias de carbono e hidrogênio. Os aspectos essenciais desse assunto vão ser apresentados nessas videoaulas, enquanto os detalhes vão ser desenvolvidos por meio de estudo individual. Essa parte do estudo individual dos capítulos do livro-texto que vocês prefiram escolher é muito importante, porque o estudo de cada um de vocês é que vai fazê-los aprender. As videoaulas apenas vão ressaltar os aspectos mais fundamentais de cada um dos assuntos, mas não pretendem transmitir o assunto em sua inteireza. As substâncias orgânicas têm estruturas muito bonitas. Por exemplo, essa estrutura que está mostrada aqui é a estrutura do limoneno. O limoneno é um composto que dá o cheiro e o gosto na casca da laranja e do limão. São dois isômeros espaciais. Esta representação aqui mostra que um dos isômeros, o grupo substituinte, está para baixo do plano, que é esse pontilhado, e o outro está para cima do plano, que é esse de cunha cheia. Então, um dos assuntos do qual nós vamos tratar durante esse bimestre é exatamente a isomeria espacial. As substâncias, então, orgânicas são formadas, como eu disse, por cadeias de carbono e hidrogênio. Esse modelo que está representado aqui na tela é um modelo que mostra os carbonos em preto e os hidrogênios em azul. Reparem que são bastões e bolas que nós utilizamos para montar esse modelo, e esses bastões e essas bolas representam os próprios ângulos que se propõem para as moléculas das substâncias. Essas estruturas que se propõem explicam as propriedades macroscópicas das substâncias. As substâncias mais simples, as substâncias orgânicas mais simples são os alcanos. Por que elas são chamadas de substâncias orgânicas? A razão para isso é histórica. A razão histórica é a seguinte, que se acreditava antigamente que as substâncias orgânicas fossem sintetizadas apenas por organismos vivos. Por exemplo, a ureia, ela é sintetizada em organismos vivos, e pensava-se que seria impossível obter a ureia em laboratórios. Entretanto, Wöhler escreve-se assim, Wöhler conseguiu sintetizar a ureia em laboratório a partir de cianato de amônio, que é uma substância inorgânica. Isso foi um primeiro tijolo na discussão do vitalismo, colocando algum tipo de objeção a essa ideia de que apenas organismos vivos poderiam sintetizar os compostos orgânicos. Esse texto que está aqui sugerido faz uma discussão sobre a teoria vitalista e como foi a evolução das ideias sobre o vitalismo até a sua superação, que não foi apenas com a síntese de Wöhler, como é apresentado em muitos livros didáticos. Bom, hoje em dia, então, compostos orgânicos são aqueles compostos formados por cadeias carbônicas, e a origem desses compostos orgânicos, uma das origens, é o petróleo e o gás natural. O petróleo e o gás natural são responsáveis por cerca de 90% dos compostos orgânicos, que são os blocos de partida para a obtenção de novos compostos orgânicos. Ou seja, a indústria petroquímica
ela se chama petroquímica exatamente porque se origina dos compostos que vêm do petróleo e que são transformados para dar origem aos novos compostos que fazem parte de vários usos que nós temos em nossa vida diária, como plásticos, fibras sintéticas para vestuário, tintas, corantes, medicamentos e etc. Os compostos que são esses blocos essenciais que são derivados do petróleo ou do gás natural são esses 7 que estão listados aqui à esquerda. Esse nome é um nome usual dos compostos e esse nome é um nome oficial que é sugerido pela IUPAC, cujo nome em inglês é esse, International Union of Pure and Applied Chemists. Por isso, a inicial é aqui do acrônimo IUPAC. A forma molecular seria essa e esses alguns usos. Amadurecimento de frutas, o eteno, ele é produzido pelas próprias frutas e uma fruta libera eteno que é recebido pela outra fruta e aí a outra fruta amadurece. Quando em casa nós embrulhamos, por exemplo, as bananas num jornal, o que nós estamos fazendo é reter o eteno que faz com que todas as bananas amadureçam ao mesmo tempo, porque o eteno é um gás. Também o eteno é o bloco de partida para a fabricação do polietileno. E o polietileno, ele é o polímero que dá origem ao plástico para as embalagens. Polipropileno é um outro polímero que é usado para fazer vários utensílios de plástico. Bom, borracha vem do butadieno, é um polímero de butadieno. Benzeno é um solvente, tolueno é solvente de tintas, né? E o metanol é aditivo de gasolina. Então, aqui na direita, nós temos alguns dos usos desses compostos orgânicos. Vamos discutir alguma linguagem agora para vocês entenderem essa nomenclatura que nós estamos utilizando para esses compostos orgânicos. Então, esse é o eteno, também chamado na tabela de etileno. Etileno é um gás, como eu falei. É formado de dois carbonos e esse sinal que parece o sinal de igual é uma dupla ligação. Então, entre os carbonos existe uma dupla ligação. Cada carbono pode fazer 4 ligações. Portanto, 2 ligações entre os carbonos e mais 2 ligações com os hidrogênios. Esta é uma maneira de representar onde todas as ligações estão explícitas. E essa é uma maneira de representar onde os carbonos eles estão implícitos. O que a gente percebe, ou o que a gente desenha, é só a dupla ligação. E aqui, isso é imaginado por quem lê a estrutura. Essa forma de representar, onde a gente representa só a dupla ligação, ela é considerada mais elegante. Quando nós vamos representar as estruturas, as equações químicas em livros ou em artigos científicos, é mais elegante, mais fácil representar dessa maneira, que são as fórmulas estruturais. Então, é importante que todo mundo se familiarize com essa forma de representar. Olhe isso e enxergue isto ou isto. A mesma coisa foi feita aqui embaixo para o propeno, que é a cadeia de 3 carbonos. Então, olha, 1, 2,
3 carbonos. A gente representa a dupla, então está aqui, olha, a dupla ligação. 1, 2, 3 carbonos. A dupla ligação está entre o carbono 1 e o carbono 2. A mesma coisa aqui. Então, são 3 formas de representar os mesmos compostos orgânicos. Mais um pouco de linguagem, butadieno. Por que é dieno? Porque tem 2 ligações duplas. Uma ligação dupla é eno, 2 é dieno. E aqui estão as 2 ligações duplas indicadas. Olha como fica elegante essa representação. Nesse caso, nós estamos representando o benzeno. Olha aqui. O benzeno, representado dessa maneira, ele fica coalhado de informações. Dessa maneira, nós temos um esquema mais elegante, que traz o mesmo conteúdo de informações. Num primeiro momento, parece que falta informação, mas não falta, porque é só lembrar que cada ângulo desses aqui representa um CH. E o que representa isso aqui? É o seguinte, como nós veremos mais adiante, essas duplas ligações podem ser escritas também assim. Portanto, as duplas estão numa posição ou noutra posição. E esse sinal aqui foi a representação proposta por Kekulé em seu sonho. É um sonho famoso. Kekulé estava olhando as chamas, imaginando como podia ser a estrutura do benzeno, e ele imagina que poderiam ser as ligações com uma cobra mordendo o seu próprio rabo. Isso é uma lenda famosa da química. O Ouroboros, a cobra mordendo o próprio rabo. E essa representação, então, mostra a alternância das duplas. Isso é o que é um composto aromático. Isso vai ser tema das próximas aulas. Tolueno também é um composto aromático, portanto, a gente poderia representá-lo assim. Simplesmente. Mais representações. Reparem, ortoxileno, metaxileno, paraxileno e aqui xilenos. O que significa esse traço? Quando a gente tem uma mistura de chilenos e não quer dizer se é orto, meto ou paro, não sabe dizer, a gente bota um traço, bota a metila e não definindo se a posição é orto, meto ou para. O que é orto, meto ou para? Orto, meto ou para é o seguinte, o xileno ele tem 2 grupos metila. Esse grupo está vizinho a esse. Isso é chamado orto. Aqui tem a posição 1, uma posição vazia e a posição com metila. Então, é 1, 2, 3. Esse é meta. E quando é 1, 4, aqui, 1, 2, 3, 4. Isto é para. Então, para os substituintes estão opostos entre si. Meta estão numa disposição 1, 3 e orto numa disposição 1, 2. Essa é outra representação possível, agora usando o hexágono para representar o composto aromático. E aqui, só o traço para representar as metilas, que é uma representação mais demótica, mais simples, mais elegante. Saindo das representações, o que eu queria com essas demonstrações de representações é mostrar para vocês um pouco da linguagem.
Não que vocês dominem nesse momento a linguagem, que vai ser objeto da próxima aula, o detalhamento dessa linguagem, mas é que vocês percebessem o conteúdo de informação que tem cada uma dessas formas de representação. E agora mostrar para vocês, olhando essas estruturas, várias aplicações de compostos orgânicos. Por exemplo, medicamentos, paracetamol, o ácido acetil salicílico, esse ácido acetil salicílico, que é a aspirina, e vários alcaloides que virão na sequência, que tem uso antigo, sempre foram utilizados pelos humanos com várias finalidades, desde autoconhecimento até uso recreacional, e vocês já vão ver, então, essa é a referência. Este artigo vai ser fornecido a vocês, e aqui estão as figuras, então, das plantas e suas variadas estruturas. Reparem na beleza dessas estruturas complexas: estricnina, morfina, nicotina, taxol, são todos alcaloides. Alcaloides sempre tem nitrogênio no anel, tem um anel contendo nitrogênio, olha, nitrogênio, 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 então sempre tem nitrogênio. É isso que caracteriza o alcaloide, e esses alcaloides têm efeitos biológicos. O taxol é anticancerígeno e os outros têm outros efeitos biológicos. A pilocarpina, que estava ali embaixo, que serve para tratar de glaucoma, todos eles extraídos de plantas. Então, eu tinha dito para vocês que petróleo é uma fonte de compostos orgânicos. Plantas também são fontes de compostos orgânicos. Bom, com essas substâncias extraídas de plantas, nós encerramos essa primeira aula, que mostra a diversidade, então, estrutural dos compostos orgânicos e suas grandes aplicações. Vamos passar agora à aula 2 dessa semana, que vai tratar da nomenclatura dos compostos orgânicos.